Você não sabe como criar um termo de abertura de projetos? Fique calmo. Neste vídeo, eu vou te ajudar a criar um termo de abertura e, mais do que isso, vou utilizar do ChatGPT para trazer alguns insights valiosos para a nossa tarefa. E eu vou começar do zero mesmo, abrindo um documento em branco para que possamos criar em conjunto. E é claro, é só um exemplo. Eu vou criar um projeto de exemplo aqui, mas que pode te ajudar no dia a dia. É super importante você adaptar a realidade ao seu projeto, à sua cultura e à sua empresa para que os dados fiquem verdadeiros. Mas aqui já vai te ajudar a sair do zero pelo menos. Eu também preciso fazer um disclaimer muito importante. Sempre que eu passo alguma informação relacionada ao chat GPT, eu nunca recomendo que vocês simplesmente copiem e colhem o que ele está falando. Isso porque ele é uma excelente ferramenta, mas ele não sabe a realidade da sua empresa. Ele não sabe as pessoas, a equipe, o momento, ele não conhece o projeto, a não ser as informações que você está passando para ele. Então, uma sugestão é que você crie o seu termo de abertura, você até utilize ele como um assistente, mas a palavra final, as novas ideias, o termo final que vai dentro do documento, aí é importante o gerente de projeto ter esse discernimento, saber o que vai colocar ali dentro. Então eu vou começar aqui, eu vou compartilhar a tela, começando do zero mesmo. Começando do zero mesmo, está aí uma página de Word em branco para que possamos construir esse documento em conjunto. É só um exemplo, mas vai ajudar bastante você. O que é importante? O ChatGPT, para quem conhece, ele trabalha com prompts, ou seja, são instruções que você passa para ele em linguagem natural e ele vai interpretando esses dados e oferecendo algumas sugestões de respostas. Para isso, para o vídeo de hoje, eu já trouxe aqui alguns prompts prontos que eu vou me utilizar para o ChatGPT. Eu vou deixar para que vocês copiem ele, caso isso te ajude, mas vocês podem criar os seus próprios prompts. Eu só trouxe ele aqui para evitar que você me veja aí digitando e seja mais direto ao assunto. A intenção é mais essa. Então, vamos começar com um documento em branco. E agora, com a tela do ChatGPT em aberto, eu vou começar a colocar os prompts aqui. O primeiro prompt que eu sempre recomendo que vocês comecem, qualquer que seja a informação que você precise do ChatGPT, é informar para ele como você quer que ele atue. Então, eu já trouxe aqui um prompt que diz assim: atue como um gerente de projetos experiente, certificado PMP, que possui bastante conhecimento sobre documentação e planejamento de projetos. Você sabe como ninguém fornecer detalhes muito relevantes para um projeto, bem como trazer soluções fora do comum. Diga ok se entendeu o seu papel. Eu passei aqui algumas instruções para ele e no final eu pedi para ele digitar ok se ele entendeu, só para eu ter a confirmação de que ele entendeu a minha instrução. Então, vamos começar por aqui e ele vai gerar o primeiro entendimento. Ok, entendi o papel como gerente de projetos certificados PMP. Estou aqui para fornecer informações detalhadas sobre documentação e planejamento de projetos. E ele entendeu aí qual que é a primeira função dele. Então agora eu vou passar o primeiro prompt para a criação de um termo de abertura. Mas, só para estarmos na mesma página, será que ele sabe o que é um termo de abertura? Então, o próximo prompt que eu vou sugerir aqui é exatamente isso. Se ele sabe o que é um termo de abertura, apenas para direcionar o assunto. O que é um termo de abertura de projetos? E ele comentou aqui, o termo de abertura de projetos, ou TAP, é um documento fundamental no gerenciamento de projetos e representa o ponto inicial do ciclo de vida de um projeto. Eu até costumo dizer que a TAP, ela é a certidão de nascimento de um projeto. Então, um projeto ele só é autorizado a começar quando você tem todas as primeiras visões ali, as primeiras instruções sobre o que é o projeto. Ele sugere algumas coisas aqui, né? Nome do projeto, o objetivo do projeto, a justificativa do projeto, o escopo, o cronograma, o orçamento, stakeholders, riscos e critérios de sucesso. E assinaturas e aprovação. Então, ele sabe aqui, ele deu uma sugestão sobre 10 possíveis capítulos ou itens que esse termo de abertura poderia ter. Então, como sugestão, você poderia utilizar já isso aqui como os 10 primeiros tópicos do seu documento de Word. Mas vamos um pouquinho mais e nós vamos ajustando, tá? Eu trouxe algumas informações sobre um projeto mais tradicional na metodologia Waterfall, falando sobre segurança do trabalho. As pessoas aí que me acompanham cobraram um projeto e um exemplo sobre segurança do trabalho, então está aí, hoje eu vou fazer esse exemplo. E veja, é só um exemplo. Os dados aqui são todos fictícios, então se você trabalhar na área e achar algum absurdo aqui, dá um desconto aí.
A intenção é passar como o ChatGPT consegue te ajudar a trazer essas informações e montar um termo de abertura. Não é tanto especificamente sobre os valores que estão ali dentro, por exemplo. Então, eu já trouxe pronto aqui, é claro, né, só para você não me ver digitando tanto. Crie um termo de aberturas de projeto exemplo com as informações abaixo. Seja bem detalhista na parte de comunicação, cronogramas e custos. Isso porque normalmente as empresas pedem mais detalhes sobre tempo, custo, comunicação, e comunicação sempre é um problema aí para as empresas, então eu pedi um pouquinho mais de detalhamento. O título do projeto é um projeto na área de segurança do trabalho, implementação de um programa de prevenção de acidentes. Foi um nome que eu inventei aqui para esse projeto. O objetivo é implementar um programa abrangente de prevenção de acidentes para melhorar as condições de segurança do trabalho, a segurança no local de trabalho. O escopo do projeto ele inclui a avaliação de riscos, treinamento em segurança, fornecimento de EPIs, implementação em procedimentos de emergência. Os stakeholders eu coloquei alguns aqui, como o Departamento de Recursos Humanos, a equipe de segurança, funcionários em todos os níveis. Chutei 6 meses de trabalho aqui. Recursos necessários, alguns especialistas, enfim. Um orçamento de 200 mil para esse projeto. Critérios de sucesso: a redução significativa de acidentes no local de trabalho, o cumprimento das regulações e participação ativa dos funcionários. Coloquei uma estrutura de equipe aqui aleatória para esse projeto. Sobre comunicação, eu coloquei reuniões mensais de segurança, relatórios trimestrais de incidentes e canais abertos para relato e preocupações. Aprovação do Conselho Executivo, né, de alocação de recursos, e a metodologia de gerenciamento de projetos, eu utilizei o Waterfall, um projeto mais tradicional, um projeto mais curto, não faria muito sentido aqui ir para um método ágil, um Scrum, é só um teste mesmo. E as expectativas das partes interessadas incluem um ambiente de trabalho mais seguro, conscientização contínua e envolvimento dos funcionários. Então, vamos ver aqui o que ele vai gerar, baseado nas informações que eu passei aqui como um exemplo. E aí, está gostando desse vídeo? Informações de documentações e como a inteligência artificial pode ajudar um gerente de projeto são habilidades fundamentais para o futuro. Existem muitas oportunidades nessa área e eu vou compartilhar 5 segredos de como se tornar um gerente de projetos de alta performance. Só que vai ser um evento fechado, gratuito, apenas para aqueles que se inscreverem. E eu vou deixar aqui o QR Code e o link está no primeiro comentário. Vai lá, é de graça mesmo, dia 22, espero vocês lá. Então, muito bem, ele acabou aqui de gerar, vamos ver qual foi a resposta, né? Então, termo de abertura de projeto, o título do projeto foi o que eu passei, o objetivo, escopo, stakeholders, cronogramas, enfim. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou copiar esses itens, porque nós não temos nada, nós vamos fazer um documento do zero e jogar dentro do nosso Word. Vamos ver o que nós vamos começar a construir então. Bom, agora estamos dentro do Microsoft Word, então essas são exatamente as mesmas informações que o ChatGPT passou. É claro que você pode aqui, de uma certa forma, formatar da melhor maneira possível o seu documento, mas eu vou deixar aqui o título numa primeira página e deixar o resto na página seguinte. Então eu posso até incluir aqui uma quebra de página, né, para que comece na página seguinte. Mas assim, honestamente, achei um pouco fraquinho algumas coisas, né? Vamos voltar no ChatGPT e, por exemplo, pedir um detalhamento maior sobre o cronograma. Então eu voltei agora para o ChatGPT e pedi para ele aqui, né? Detalhe um pouco melhor o cronograma com algumas atividades, sugestões de durações e responsáveis. Eu acho que minimamente isso. E o cronograma é o mesmo cronograma que ele havia sugerido aqui. Eu só copiei e colei exatamente para ter a certeza de que ele vai fazer exatamente esse cronograma, né? Então vamos ver aqui que ele vai detalhar um pouco melhor esses itens de cronograma. Você pode pedir o detalhamento de vários e vários itens. De novo, isso daqui é só um exemplo, só para você ver a potencialidade da ferramenta e como que o ChatGPT pode te ajudar. Minha intenção não é ficar formatando o documento ou entrando item a item aqui, mas que você tenha um pouco uma visão de como ele pode te ajudar. Inclusive, que você já deixe o like, já siga esse canal, afinal de contas, sempre eu compartilho informações sobre gerenciamento de projetos, inovações e desenvolvimento de produtos. E o que ele saiu aqui como resposta, né? Bom, identificação de riscos, análise de riscos, priorização de riscos. Ele deu aqui algumas sugestões de datas, ele deu aqui até um detalhamento um pouco melhor de cada uma das atividades, então já começou a melhorar um pouco de cada um desses grandes itens.
Veja que eu, da mesma maneira, poderia copiar e colar isso dentro do Word e trabalhar um pouco melhor. Pedir para ele transformar em tabela, por exemplo. Veja, eu vou pedir para ele transformar em tabela, atividades, duração e responsável. Isso talvez fique um pouco mais bonitinho lá dentro do seu documento. Olha como ele deixa de uma maneira um pouco mais visível. Você pode copiar e colar dentro do seu documento Word e aí você vai formatando aos poucos esse documento. Então perceba que em poucos minutos nós tínhamos um documento em branco, já temos os itens, você pode criar sumários, você pode criar tabelas, o ChatGPT vai te ajudando nesse aspecto de formatação de documento. Mais uma vez, é claro, você deve adaptar a documentação para a sua empresa, aquilo que faz mais sentido para o seu projeto, para as pessoas, para a equipe, para o momento da sua empresa, mas perceba que ele já pode te ajudar com alguns itens. Uma outra sugestão é fazer o contrário. Você ter uma documentação que você pré-escreveu ou algumas informações, que inclusive eu gosto melhor dessa informação, e você subir isso no ChatGPT e pedir para ele criticar. Da mesma maneira, você precisa passar a instrução de que ele é um gerente de projetos experiente e tal. Você pode falar até sobre a área que você tem esse projeto, talvez ele traga alguns outros insights e pedir algumas críticas e sugestões. No fundo, eu quero mostrar que o ChatGPT consegue te ajudar na criação de um termo de abertura de projetos, seja criando um zero, ou seja você tendo a documentação e pedindo algumas informações para ele, do tipo confirmando se aqueles dados são os melhores, se ele tem outras ideias. Isso vai te ajudar bastante. A ideia desse vídeo era mostrar a criação de um termo de abertura do zero com o ChatGPT. E se você gostou e se isso foi útil para você, deixa seu like, siga esse canal e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo sobre outras aplicações do ChatGPT em gerenciamento de projetos.